Fala, meu povo, tudo bem? Professor Ian aqui para a gente ter a nossa aulinha aí de propriedades periódicas. Gente, foi um pouquinho complicado, tá? Infelizmente, fui acometido aí por uma doença bacteriana, uma infecçãozinha e tive que ficar afastado um pouquinho das nossas lives, né? Fui obrigado a ter um descanso maior, não é? E é o jeito a gente passar para nossas aulinhas já por vídeo. Então, eu vou subir esses vídeos aqui no YouTube. Vocês vão estar vendo esses vídeos aqui, né? E vamos falar agora sobre propriedades periódicas. Gente, propriedades periódicas não precisa ser difícil, tá? Propriedades periódicas, ele é um assunto bem tranquilo quando você conhece a tabela periódica, tá bom? Então, quais são as propriedades periódicas que a gente precisa estar conhecendo? O primeiro delas, gente, é a eletropositividade. Vou focar em algumas principais, tá? Eletropositividade, eletronegatividade, raio atômico, tá certo? Então, quando nós estamos falando aí das propriedades periódicas, nós vamos estar falando aí do raio atômico, vamos estar falando energia de ionização, da energia de ionização. Nós vamos estar falando aí da afinidade eletrônica ou eletroafinidade, tá certo? Então, eletroafinidade, tá? Então, a gente tem essas propriedades que são as principais. Professor, existem outras? Existe, gente. Nós temos o ponto de fusão, ponto de ebulição, temos volume atômico, densidade, né, que vai cair aí na mesma ideia do volume atômico. Temos propriedades aperiódicas que não seguem um período de crescimento da tabela periódica, de ordem da tabela periódica, como massa atômica. Nós vamos ter aí, deixa eu tentar lembrar aqui rapidamente, acredito que até a própria densidade. O ponto de fusão ele varia um pouco também, dependendo dos elementos químicos, né? Os metais eles têm como é que eu posso dizer, um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferentes. Então, assim, são propriedades que elas geralmente tendem a não ter, a ter bastante variância, né? Diferente da eletropositividade, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica e raio atômico, que geralmente vão seguir sempre a mesma ordem, dentro da tabela periódica, tá certo? Então, vamos começar pelo começo, gente. Vamos falar primeiro sobre raio atômico, tá certo? Então, vamos começar aí falando sobre o raio atômico, para que a gente comece a nossa aulinha, tá? Professor, o que é o raio atômico? Filho, se você entende um pouco de geometria, tu vai saber que o raio ele é metade do diâmetro, né? E como nós falamos do diâmetro, nós estamos nos referindo geralmente a uma circunferência, tá certo? Então, o que é o raio atômico? O raio atômico, gente, ele é a medição, tá? Ele é a medição do tamanho do átomo. Então, o raio atômico, ele mede o tamanho do átomo. Mas, professor, por que eu preciso de dois átomos, né, para poder fazer essa medição dele? Justamente porque, como o átomo ele é muito pequeno, a gente não consegue ter uma medição precisa, ou a gente não consegue enxergar, né, realmente essa medição do seu núcleo para o outro. Então, geralmente, nós pegamos a distância de uma ligação química, né, a distância da ligação química entre o mesmo átomo. Fazendo assim, a gente pega metade de uma, metade de outra e monta o raio atômico, tá? Então, quando nós estamos falando de raio atômico, ele está medindo o tamanho do átomo. Gente, parece difícil, mas só parece, tá? Porque quando eu estou falando de tamanho do átomo, eu quero que vocês entendam duas coisas. A primeira, quanto maior o átomo, quanto maior o átomo, mais fácil ele perde elétron, mais fácil perde elétron. E tem outra, tá? Quanto menor for o átomo, isso aqui vai ser importante para as próximas propriedades. Quanto menor o átomo, mais fácil
de receber elétrons. Tá certo? Então, quanto maior o átomo, mais fácil ele perde. Quanto menor, mais fácil ele ganha. Professor, quem é que são os átomos maiores? Metais. É por isso que os metais eles tendem a perder elétron com mais facilidade. A gente vê isso na distribuição eletrônica. A gente vê isso quando a gente entende as propriedades periódicas. A gente vê isso nas ligações iônicas. Então, o metal perde, gente. Metal perde elétron com facilidade. Por quê? Porque ele tem um raio grande, tá certo? E quem é que ganha elétrons com facilidade? Ah, metais. Ou os não metais aí, tá? Eles tendem a ganhar elétrons com mais facilidade. Ian, ainda não estou entendendo nada. Calma, que eu vou colocar aqui um desenho da tabela periódica, tá certo? Para que a gente consiga entender melhor. Gente, aqui eu tenho a minha tabelinha periódica, tá certo? Desenhada aí. Desenhada. Então, tem uma tabela periódica aqui. Eu quero que vocês entendam que o raio atômico ele vai ter esta ordem de crescimento. Então, ele vai crescer sempre, tá? Sempre da direita para a esquerda. Ó, então, é nessa direção, tá, gente? E de cima para baixo. Então, é nesta direção. Então, quando nós estamos falando de elementos químicos aí, eu quero que vocês entendam que quando eu estou me referindo ao raio atômico, eles vão crescer nessa direção. Professor, tá, mas como é que eu vou entender, como é que eu vou classificar um elemento com raio maior do que o outro? E aí eu vou te dizer, simples, tá? Vou pegar aqui uma tabela periódica para que a gente faça a observação de alguns elementos químicos. Só um minuto, deixa o print funcionar, pronto. Então, gente, vou estar colocando aqui, ó. Pronto. Adicionei a nossa tabela periódica aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para baixo. Trazer mais para cá. Trazer minha... Pronto. Olha só. Então, como é que a gente vai fazer essa observação de tabela periódica, gente? Vamos supor que aqui eu tenho o elemento do cobalto. Se eu perguntar para você, quem é que tem o maior raio atômico, maior raio, maior tamanho? É o cobalto ou é o crômio? Se eu estou olhando a ideia de raio atômico, tamanho do átomo, perdão, o crômio, seguindo a ordem, ele vai ser maior do que o cobalto. Se eu perguntar o cálcio é maior do que eles. O potássio é maior do que o cálcio. Se eu venho para cá e pergunto, e o césio? O césio tem um maior raio do que esses, tá bom? Então, entenda que vai seguir uma ordem. Quanto mais para a esquerda, maior o raio. Se eu tenho, por exemplo, o enxofre e o selênio, quem é que tem o maior raio? Obviamente, o selênio, porque o raio atômico ele vai crescer para onde? Para baixo, tá bom? Então, quando nós estamos falando das propriedades periódicas, é isso que nós estamos querendo dizer. E aí, gente, é importante, quando nós estamos falando do raio atômico, que a gente já tem até outro tipo, tá, de propriedade periódica, que é a eletropositividade. Eletropositividade. Professor, mas o que é eletropositividade? Gente, positividade tem a ver com carga, tá? E elétron tem a ver com elétrons mesmo. Então, a eletropositividade é a tendência que um átomo tem a perder elétrons, a doar, a dar elétrons. E a gente viu lá em cima que quem dá elétron é o quê? Quem perde elétron é metal. E metal perde por quê? Porque o seu raio é maior. E ainda não entendi porque o metal ele perde porque o raio dele é maior. Gente, lembrem aí dos modelos atômicos que ele vai dizer para mim que eu tenho uma atração eletrostática entre o meu núcleo atômico e a minha eletrosfera, os meus elétrons, né? Afinal, o núcleo ele possui cargas positivas, né? Nós temos os prótons dentro do núcleo atômico e do lado de fora, na eletrosfera, nós temos os elétrons com carga negativa. E aí existe uma atração eletrostática. Então, imagina, onde é que é mais fácil de eu remover elétron? Desse daqui que está perto, que a atração eletrostática está maior, desse daqui que está no meio, ou desse daqui que já está mais distante?
Obviamente, é mais fácil de remover desse que está mais distante. Eu até brinco com vocês quando a gente está na aula, que é aquela coisa, gente, imagina que o raio atômico, a eletropositividade é como se fosse um relacionamento à distância. Um relacionamento à distância é mais fácil terminar, não é? É mais fácil retirar o elétron. Por quê? Porque está distante. Quanto mais próximo, vocês estão mais juntos, mais ligados, mais juntinhos. E quanto mais distante, maior essa distância e mais fácil a gente destruir, né, remover este elétron. Não à toa, os ametais têm maior afinidade por elétrons. Eles conseguem guardar os elétrons dele com mais facilidades. Por quê? Porque eles têm um raio menor. Então, se ele tem um raio menor, a atração eletrostática vai ser muito menor também. Muito maior, na verdade, né? Porque estão mais próximos. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, a eletropositividade, ela é a tendência que o meu átomo tem de perder elétrons. Ah, Ian, mas tá, perder elétrons. E como é que vai ser essa ordem aí? Gente, a mesma ordem do raio atômico. Ela vai obedecer a mesma ordem do raio atômico. E aqui eu preciso dizer uma coisa com vocês, tá? Para vocês. Os gases nobres geralmente tendem a não participar disso daqui, tá? Por quê, Ian? Porque os gases nobres são estáveis. Então, para eles perderem elétrons, eu precisaria ter uma grande energia de ionização, tá? Então, geralmente eles tendem a não participar disso daqui. Tudo bem? Porque a eletropositividade, ela geralmente acontece quando o meu átomo ele quer fazer uma ligação química, ou ele quer entregar um elétron para poder se estabilizar, tá certo? Então, é a mesma ideia, a mesma grandeza. Ó, vou copiar aqui para você anotar no seu caderno e sorrir, meu querido bebê. Ó, tá aqui, ó, raio atômico. A gente está aqui. Então, raio atômico e eletropositividade. Filho, não esquece. Quem perde com maior facilidade é o quê? Metal. Metal do elétron. Metal tem o maior raio. Metal tem os maiores raios e dão com mais facilidade. Professor, tá. E os ametais? Pronto. Os ametais, eles vão entrar justamente nas outras grandezas que a gente está vendo. Então, já vimos aqui eletropositividade, já vimos aqui raio atômico, tá bom? Vamos começar a falar sobre ela, a tão famosa, tá? O que vai te ajudar aí em toda a tua prova, filho. Quer entender geometria molecular? Entende isso aqui. Quer entender ligação química? Entende isso daqui. Quer entender polaridade? Não tem como entender polaridade, geometria molecular, sem entender propriedade periódica. Por quê? Porque vai ficar uma lacuna no teu conhecimento. Tu pode até entender da forma teórica, mas tu não vai saber o motivo daquilo estar acontecendo, tá? E qual é o motivo, Ian? O motivo é a eletronegatividade. Filho, a eletronegatividade é os olhos de ouro, é a menina dos olhos de ouro de qualquer vestibular quando nós estamos falando de propriedades periódicas, né? Geralmente, afinidade eletrônica e energia de ionização também caem aqui. Então, Ian, o que é a eletronegatividade? Filho, entenda. Enquanto a eletropositividade é a tendência a perder elétrons, a eletronegatividade, tendência ao quê? Exatamente, a ganhar. Olha aí como você já sabe. Então, a eletronegatividade é quando eu ganho elétrons. Ian, tá. Mas quem é que ganha elétrons? Volta aqui no resumo, cabeção. Olha aqui, ó. Quanto menor o átomo, mais fácil de receber elétrons. Então, a gente sabe que eles vão ter o quê? Um raio pequeno. Guarda essa informação. E os ametais têm um menor raio atômico. Ora, então, se os metais que estão no lado esquerdo, nessa região aqui, ó, nesta região, tem a tendência de crescer o raio, para onde é que vai estar o raio menor? Do outro, né? Então, a região de cá vai ser mais eletronegativa. E nessa região tá quem? Tá os ametais. E se você já foi o meu aluno, você já deve ter entendido aquela famosa frase. Qual a frase? A frase do melhor time aí do estado do Ceará, né? Ferroviário, o nosso clube brasileiro, importa seus craques para hoje. Então,
Ferroviário, o nosso clube brasileiro, importa seus craques para hoje. Professor, por que que eu preciso lembrar disso daqui? Filho, precisa lembrar disso daqui porque esta ordem, tá? É a ordem dos elementos de maior eletronegatividade. Professor, e depois dele vem quem? Vem os metais, geralmente em geral, tá? Mas quando nós estamos falando aí de eletronegatividade, geralmente são esses camaradinhas que ele vai estar falando para ti, tá? Então, filho, lembra do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Fui ontem no colégio Batista e saí correndo pro hospício. Lembra disso, tá certo? Então, você precisa lembrar dessa frase. Por quê? Porque se tu não aprende essa frase, e eu já falei para vocês ano passado, porque se você está vendo essa aulinha agora, você é do primeiro TAB, você é do nono TAB, ou você é do primeiro ano padrão, você já deve ter visto essa frase aí, porque essa frase eu já falei para vocês milhões, milhares de vezes. É eu entrando na sala dizendo bom dia, beberes, e fui ontem no clube, briguei que saí correndo para o hospital. Ferroviário, nosso clube brasileiro importa seus craques para hoje. Então você precisa saber essa frase aí, beleza? Então, entendido a frase, a gente vai ver a aplicação dela de forma rápida. Como assim, Ian? Vamos lá. O que é eletronegatividade, né, meu querido bebê? Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem a ganhar elétrons. E eu sei que quem vai ganhar elétron tende a ser um ametal. Ah, é importante dizer, meu povo, que o hidrogênio, apesar dele fazer parte da família 1, voltar aqui na nossa tabelinha periódica, ó, apesar dele fazer parte da família 1, ele tem mais características de ametal do que um metal alcalino, tá? Lembra aí nas nossas aulas que o hidrogênio é órfão, né? Ele não faz parte de nenhuma família. A família dele, ele tem mais proximidade com os ametais, tá certo? Então, até por isso, o raio dele é um pouco diferente dos metais alcalinos. Não que seria muito grande. Vai continuar sendo pequeno, tá certo? Mas cuidado para não dizer que o raio atômico do hidrogênio é muito grande, porque ele não é. Ele é um pouquinho pequeno, tá certo? Então, voltando aqui para a eletronegatividade. Ian, então, se a eletropositividade cresce no lado dos metais, deixa eu copiar aqui, a eletronegatividade, meu querido bebê, ela vai cair na ordem de quem? Dos ametais. Então, eu já vou corrigir aqui, ó. A metal, olha aí, e aqui vai ser a eletronegatividade. Ian, tem coisa errada ainda? Tem sim. O lado, ó. O lado inverte, gente. Então, enquanto estava indo da esquerda para a direita, agora a gente muda. Ou, da direita para a esquerda, né? Agora está indo da esquerda para a direita e de baixo para cima. Olha aí, aqui a gente já teve uma inversão, tá? Então, observa aqui. Raio atômico, eu acho que eu passei o vídeo todinho falando que estava da esquerda para a direita, né? É da direita para a esquerda e de cima para baixo. Eletropositividade, raio atômico, é essa ordem. Eletronegatividade, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Gente, assim como na eletropositividade, os gases nobres tendem a não participar disso daqui. Por quê? Porque só vai dar e receber, meu querido, quem não está estável. Quem está estável não vai buscar elétron, não vai buscar perder elétron, não vai buscar ganhar elétron, ele vai ficar na dele, entendeu? Então, ai, mas eu tenho aí o flúor e o hélio, quem é que é mais eletronegativo? O flúor, ele é o mais eletronegativo, tá bom? Mas, professor, o hélio não é um gás nobre, ele não é o que está mais à esquerda, mais à direita. É, gente, mas ele está estável, ele não precisa ganhar elétron, meu princeso, minha princesa, você entendeu? Então, não vai dizer que um gás nobre é mais eletronegativo do que um halogênio, por exemplo. Por quê? Porque o halogênio vai ganhar o elétron com mais facilidade, tá certo? Então, essa é a ideia da eletronegatividade. Então, vou pegar aqui a nossa tabelinha periódica de novo, trazer para cá, para a gente brincar um pouquinho com a ideia, tá certo? Dos metais. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colar, pronto. Ó, então, vamos supor, gente, que eu tenho aqui o arsênio e eu tenho o cloro. Quem é mais eletronegativo?
Ora, fui ontem no clube, Cl. Filho, Cl vai ser mais eletronegativo. Até porque quando a gente olha, olha da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então quem é que está mais à direita? O cloro. Cloro e bromo. Cloro, porque a ordem vai crescer de cima, de baixo para cima, tá certo? Ian, cloro ou argônio? É o argônio, né? É suas ventas, viu? É o cloro, porque o argônio já está estável. Vai marcar um negócio desse aí pra tu ver como tu se lasca todinho, tá certo? Então, se eu perguntar, por exemplo, quem é mais eletronegativo, cálcio ou galho? Cálcio ou galho? Obviamente o galho, porque tá mais à direita. Então, gente, não tem segredo, é olhar e ver. Olhou e vê, tá certo? Professor, e se eu não tiver tabela periódica, o que é que eu faço? Eu sento e choro? Também. Mas não precisa sentar e chorar, não. Você vai fazer a distribuição eletrônica. Então, terminou em S1, filho, ó, família 1. Terminou em S2, família 2. Terminou em D1, família 3. D2, D3, D4. Aqui geralmente não termina em D4, né, gente? Ele pega do subnível anterior e vira D5. Mas mesmo assim, tu ainda vai conseguir saber fazendo a distribuição eletrônica. D10, olha onde é que ele tá. Pronto. Começou no P, filho. Você tá terminando em P, terminou P1, P2, P3, P4, P5, P6, a distribuição eletrônica, tu vai saber que este camaradinha aí, tá? Que este camaradinha, ele já vai estar mais pro lado dos ametais. Então terminou em P, filho, já fica com a anteninha ligada. P2, P3, P4, P5. E aí o P6 a gente não considera, tá bom? Professor, mas e se eu não souber fazer distribuição eletrônica? O que é que eu faço, hein? Eu desespero? Não, cara, tu vai utilizar o diacho dessa frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ferroviário, o nosso clube brasileiro, importa seus craques para hoje. E aí tu vai comparar, por exemplo, o irídio. Se eu pegar o irídio está na minha tabela, filho, tá nessa frasezinha aqui. Vixe, professor, tá, ó, tá aqui bem aqui no I, suas ventas, filha, aqui é IR, o irídio, o I é do iodo, ó, halogênio. Então, no caso, o irídio, ele não é tão eletronegativo assim contra o galho, por exemplo, contra um enxofre, contra um oxigênio, contra um nitrogênio, contra um carbono, contra até um hidrogênio, gente. Lembra que o hidrogênio tem característica de ser ametal. Então ele tende a receber mais elétron. Perfeito? Estou demorando um pouquinho aqui na eletronegatividade porque é preciso. Por quê? Porque quando a gente está falando da eletronegatividade, vem outra propriedade química aí que muitos alunos não compreendem muito bem. E aí, meu querido aluno, você era esse aluno que talvez não compreendia muito bem, porque agora você está tendo a aula para compreender. Professor, que propriedade é essa? É a energia de ionização. Gente, entendam. Energia de ionização. O que é essa energia? A energia de ionização, meu povo, é a energia necessária para retirar um elétron. Claro, ele vai dizer que no estado gasoso, mas é energia para retirar um elétron. Então entenda. Como é que funciona a energia de ionização, tá, gente? Então, a energia que você faz. Então, a energia de ionização é forçado. Então, ela está dentro do produto. Não estou entendendo. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um átomo A e eu quero fazer esse átomo perder um elétron. Então, ele perdeu um elétron. Ó, ele se tornou um cátion. Se ele se torna um cátion, significa que ele perdeu um elétron, tá? Só que para eu poder fazer isso, eu preciso de muita energia. Então, geralmente, se cair alguma questão de fórmula de energia de ionização, tá aqui, ó. A fórmula da reação química, por exemplo, que ocorre para poder aparecer uma energia de ionização é o átomo no estado fundamental. Lembra, estado fundamental, quando tem o mesmo número de prótons e elétrons. E aí a energia. Por quê? Porque eu estou forçando a energia aqui a reagir com este meu átomo, fazendo ele se transformar num cátion e liberar o elétron. Então, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron. E ainda está confuso, tá? Eu sei.
Vamos ver aqui num esquemazinho. Imagina que aqui eu tenho um átomo, tá, gente? E aí eu tenho primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Pronto. E aí eu tenho um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. E esse meu átomo, ele é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanhozão. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Duas. Pronto, deixa eu tirar essa camada aqui. Pronto. Então ele tem 3 camadas aí, certo? Então eu quero remover este elétron. Filho, tá longe ou tá perto do núcleo? Professor, depende. É claro, depende. Depende do quê? Do próximo átomo que a gente vai observar. Então eu tenho esse aqui também, ó. Vou botar bem aqui. Pronto. Comparado com esse, tá mais distante, não tá? Então, o que é a energia de ionização? É a energia que eu preciso para fazer esse elétron, ó, sair daqui, esse elétron ir embora, ó. Tá certo? Para roubar este elétron, né? Então, a energia de ionização, ela vai ser menor, presta atenção, ela vai ser menor em elementos que têm maior raio. Por quê? Porque lembra que metal dá o elétron com facilidade? Filho, se o metal dá elétron com facilidade, para que eu vou ficar forçando muita energia para retirar um elétron? Ele já vai dar mesmo. Então, onde é que é a maior energia de ionização? Nos ametais. Então, a maior energia de ionização... Deixa eu subir aqui. A maior energia de ionização... Vou representar a energia de ionização por aí, tá? A maior energia de ionização é nos ametais, comparada com os metais, tá, gente? Professor, e se for um gás nobre? Aí a energia é maior. Energia de ionização nos gases nobres. Então entenda, se eu preciso fazer mais energia para o lado dos ametais, para o lado dos gases nobres, olha como é que vai ficar a minha tabela, meu querido bebê. É a mesma da eletronegatividade. Deixa eu trazer para cá, tá? Ó. Então, é a mesma, meu querido. Então, quanto mais para a direita, maior a energia de ionização. Quanto de baixo para cima, maior a energia de ionização. Então, vamos pegar aqui a nossa tabela periódica que nós já estamos pegando aqui de exemplo várias vezes. Opa! Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Traz aqui para baixo. Deixa carregar. Vamos limpar aqui. Filho, quem é que vai ser mais difícil de remover um elétron? Vai ser o do sódio ou vai ser o do silício? Obviamente, pelo lado, tá? Vai ser para cá. Vai ser o do silício. Por quê? Porque ele está mais para a direita. Gente, quanto mais para a direita, mais difícil é remover o elétron. Por quê? Porque são as características dos ametais. Eles estão quase com seu octeto completo. Então, eles não vão entregar o elétron com facilidade. Tá certo? Então, a de ionização é a energia que eu preciso para retirar estes elétrons da camada de valência, da camada mais externa. Então, se eles estão completos, eles estão estáveis, eles não vão liberar com facilidade, tá bom? Professor, e vamos supor que ele libere, né? Vamos supor que ele libere o elétron. Vamos pegar aqui um átomo de oxigênio, por exemplo. Gente, eu tenho aqui um átomo de oxigênio com 8 elétrons, né? Vou fazer aqui a distribuição eletrônica só para poder ver a camada de valência dele. Então, observe. 2s2, 2p4. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ó, tem uma camada, né, com 2 elétrons, ó, desenhar aqui, ó, uma camada com 2 elétrons, e na outra camada ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Pronto. Se eu removo um, meu querido, se eu removo um, ele vai dizer, epa, já pegou um, filho. Quer demais. Quer pegar outro elétron? Quer? Vai ter que gastar mais energia, né? Assim não, meu filho.
Então, entendam, gente, a segunda energia, ela é sempre maior do que a primeira. Tá certo? Por quê? Porque conforme tu vai retirando, cara, ele vai perdendo mais. Ele vai, opa, não, eps, ops. Até que chega um momento que fica quase impossível de remover o elétron. Eu preciso de uma energia estratosférica para poder fazer a remoção deste elétron. Tá certo? Vou ver se eu consigo trazer uma questãozinha para a gente poder fazer essa observação. Tá bom? Meu povo, energia de ionização ficou mais claro. Vou tentar trazer umas questõezinhas de energia de ionização para a gente poder estar vendo, tá bom? E a afinidade eletrônica. Gente, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que é isso, professor? Gente, a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade é a energia que o meu átomo libera, tá certo? Ao ganhar um elétron. Então, enquanto a energia de ionização é a energia que eu tenho que fazer para retirar, a eletroafinidade é a energia que o meu átomo libera ao ganhar um elétron. Então, não é que ela é o inverso da energia de ionização. Uma está falando de remover o elétron, a outra de colocar. Filho, quem é que ganha elétron com facilidade? Isso, os átomos eletronegativos. Quem é que vai ter mais dificuldade de perder? Não vai abrir mão. Os átomos mais eletronegativos, os ametais. Quem é que vai ter uma maior afinidade eletrônica, uma maior tendência a ganhar? Os ametais. Os átomos que estão necessitando aí, tá certo? De elétrons. Então, professor, e a ordem qual é? Gente, se a ordem cresce para cá, a eletronegatividade, a energia de ionização e a afinidade eletrônica, elas vão fazer todas parte das mesmas propriedades periódicas, do mesmo lado da tabela periódica. Então, ó, da esquerda para a direita e de cima e de baixo para cima. Vou trazer nossa tabelinha periódica de novo, tá? Para que a gente veja a afinidade eletrônica. Então, olha para cá, ó. Vamos supor que eu tenho aí os mesmos dois elementos, o sódio e o silício. Quem é que vai ter maior afinidade eletrônica? Quem é que vai liberar mais energia ao ganhar um elétron? O silício, gente, porque precisa de menos elétrons para poder ganhar. E o enxofre, consequentemente, libera menos do que libera mais, né, do que o silício. O cloro e idem, tá certo? Quanto mais para a direita, e aí os gases nobres eles tendem a não liberar elétrons, porque ele não ganha, né, gente? Ele está estável. Então, para ele, a afinidade eletrônica ela também não entra muito na ideia, né, dos gases nobres. Por quê? Porque eles não precisam ganhar. Eles estão completos, tá? Quem é que precisa ganhar? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Os ametais, tá bom? Então, a afinidade eletrônica, tá certo? É essa a ideia. Gente, enquanto a afinidade eletrônica tem uma fórmula, a energia de ionização tem uma fórmula que é eu tenho um átomo no estado fundamental, estou entregando energia a ele, estou forçando energia para transformá-lo em cátion e liberar um elétron, a energia de afinidade eletrônica, oh meu Deus, por que eu só quero chamar a afinidade eletrônica de outro nome, né? A afinidade eletrônica ela também tem uma fórmula. Só que pensam, gente, é a energia liberada. Se é liberada, meu querido, essa energia ela vai estar no lado dos produtos, tá bom? Então, é quando o meu átomo ele ganha um elétron. Então, ó, se eu tenho um átomo e ele está ganhando um elétron, ele libera energia. Ele se torna um ânion, tá certo? E libera energia. Muito cuidado, gente, porque isso é questão de prova. Então, se a energia está no lado dos reagentes, é porque ela está fazendo parte, a energia de ionização.
Se a energia está sendo liberada, está no lado dos produtos, é porque ela está sendo liberada, logo ela é um produto, porque um produto ele é uma liberação, né, dos reagentes. Então ele é um produto feito aí, né? Então é essa energia liberada, ela é, entre aspas, produto, tá bom? Então se aparecer uma reação química de afinidade eletrônica, a gente tem essa. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta, já para a gente ir chegando nos finalmente. Está terminando, tá? A aula teórica, eu sei que eu disse, vai ser rápida. Quando eu comecei a falar, também achava. 35 minutos já. Mas é importante que vocês saibam de tudo isso, tá? Então, eu esqueci o que eu estava dizendo. Quando a gente está vendo aqui a afinidade eletrônica, lembrem que na energia de ionização, tá? A segunda é maior do que a primeira. Na afinidade eletrônica, não. Na afinidade eletrônica, a primeira é maior que a segunda. A segunda é maior que a terceira. E assim sucessivamente, tá? Então eu posso entender que a primeira energia de ionização ela é maior do que a segunda. A segunda é maior do que a terceira. Professor, por que isso acontece? Gente, porque a energia que você libera ao se tornar o primeiro ânion, né, ao se tornar o primeiro ânion, ela vai ser muito maior do que as outras. Por quê? Porque dependendo do elemento que você for, tu já vai estar mais estabilizado, né? Já vai estar mais próximo do octeto. Então a energia que tu vai liberando vai se tornando menor, tá? É importante dizer, uma forma bem didática de tu entender é o seguinte: sabe quando você fez a sua viagem para o exterior? Você viajou, tio, eu fui para os Estados Unidos. Pronto. Aí tu viajou para os Estados Unidos e aí no outro ano tu foi de novo. Aí no outro ano tu foi de novo. A primeira vez que tu viu o Mickey foi maravilhoso. Tu, nossa, o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, oh meu Deus. No outro ano, o Mickey, o Pateta, o Pato Donald. No terceiro ano, o Mickey, Pateta, Pato Donald. Tá vendo que a animação vai diminuindo? Pois é. Entende que essa energia é como se fosse essa animação. Então, com o passar do tempo, a animação também diminui. Por quê? Porque tu já foi, tu já ganhou. Então, a primeira energia, a energia a maior é a primeira, que é quando você tem aquela primeira experiência. E com o passar do tempo, ela vai diminuindo, beleza? Gente, para finalizar, e aí eu gravar outro vídeo só de exercício, deixa eu te mostrar um negócio. Eu quero falar sobre raio iônico. Professor, o que é o raio iônico? Gente, é o raio dos cátions e dos ânions. Por que o senhor quer falar disso, professor? Porque, gente, cai em prova, tá? Vamos supor que eu tenho o Na, tenho o oxigênio e tenho o O2-. Pronto, o Na pronto. E o O2-. Quem é que vai ter o maior raio? O Na ou o Na+? O maior raio. O maior raio, gente, vai ser o do Na. Por quê? Porque o Na, gente, ele vai ser maior. Ele vai ser um metal. O Na+, ele perdeu um elétron. Lembra que o Na, ele tem 11 elétrons tem 11 elétrons ao todo. Então ele vai terminar a distribuição dele aí, ó, em 4s1. Tá certo? 4s1. Esse camarada, ele perdeu esse 1 elétron. Então imagina que eu tinha os 11 distribuídos aí em 4 camadas e ele perdeu uma. Então o raio dele, ó, diminui, porque a eletrosfera que ele tinha se perdeu. Então, se eu for um cátion, tem um raio menor. Professor, menor do que o oxigênio? Dependendo, sim. Dependendo, vai ter um raio menor do que o do oxigênio, tá bom? Em um ânion, gente, vai ter o raio maior. Por quê? Porque ele ganhou mais uma camada. Ele ganhou mais 2 elétrons. Então, ele ganhou mais 2 elétrons, ele cresce mais. Então, se ele ganhou mais 2 elétrons, ele cresce mais. Então, nesse caso, a garganta já
Já avisando, tá bom, não força muito. Então, nesse caso, conforme eu tenha carga, se ela for negativa, o meu ROI é maior. Se eu tenho carga positiva, meu ROI é menor. Tá certo? Meu povo. Espero que vocês tenham entendido. Vou estar subindo esse vídeo aqui no YouTube. E quando for depois, se a minha garganta deixar, né? Tiver melhor, vou gravar um videozinho aí pra vocês resolvendo questões. E depois eu gravo o vídeo falando sobre geometria molecular e polaridade. Tá certo? Eu acredito que até quarta-feira esses vídeos estarão subidos, né? E na quarta-feira eu libero o formezinho para servir como revisão. Você revisa tudo isso daqui e a gente estuda, tá bom? Vou subir isso daqui na descrição, tá? Uma pastazinha no Drive. Tu pode acessar essas anotações que a gente fez e tá fazendo a estudada por si só, tá bom? Um cheiro e um queijo aí. Abraço. Tchau, tchau. E são 5 e 12 aqui para mim. Vou ver agora se o Neymar foi pra Copa.